Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. VIUR11, o VIUR11 vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de renda urbana. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 5,74. Ele entregou de dividendo aí nos últimos 12 meses 14,06%, mas cuidado, ele só entregou todo esse dividendo aqui para quem tem um fundo aqui nessa base depreciada. Lembrando que ele é um fundo de base 10 e atualmente ele está sendo negociado ali ó, com 0,65 de PVP. Isso dá 35% de desconto. E se a gente considerar que ele é um fundo de base 10, esse desconto pode subir aí para 45%, 43% de desconto. É um fundo que orbita com liquidez baixa, negociando uma média de quase 200 mil por dia, e ele vem de uma variação positiva de 14% aí nos últimos 12 meses, ele deu uma pequena recuperada nos últimos 12 meses. No quesito de cotação aqui, o que a gente observa? Como eu disse, esse é um fundo de base 10, né? Lá nos idos de 2021, em meados de 2021, esse fundo estava sendo negociado próximo desse patamar de R$10. Durante o próprio ano de 2021, as suas cotas derreteram. E durante o ano 2021 e 2022, esse fundo chegou a ser negociado a R$7 na época. Durante o período eleitoral das eleições, a sua cotação apreciou, passando dos R$8 na casa de 8,25, 8,30. Mas passado esse momento das eleições, a cotação novamente arrefece, dessa vez chegando a patamares ali de R$6. Durante o ano de 2023, o fundo esboçou uma pequena recuperação, isso até o início de 2024, então o fundo rompe ali os R$8, chegando na casa de 8,50, 8,70, mas ele findou o ano ali de 2023 para a virada de 2024 a mais ou menos R$8. Durante o ano de 2024 iniciou a queda do fundo, foi tendo uma queda gigantesca, até o ponto de chegar próximo de R$5 entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Teoricamente, ele foi a menor cotação do fundo. E aí, desde esse período para cá, o fundo vem tendo uma boa apreciação, uma boa recuperação, saindo desses R$5, atualmente nesse patamar de mais ou menos 5,70. Nos últimos meses, ele vem lateralizado mais ou menos nesse patamar de cotação atual. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e é um fundo de mandato renda. Ele é um fundo ali de segmento geral, ele é fundo misto, ele é um fundo por prazo indeterminado e um fundo de gestão ativa. Taxas nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver lá dentro também sobre a vacância que o fundo carrega. Esse fundo conta atualmente com mais de 44 mil cotistas e mais de 26 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 8,74, é aquilo que eu falei para vocês, ele é um fundo de base 10. Provavelmente aqui, ó, parte dessa depreciação que ele teve aqui no seu patrimônio deve se dar aí em razão da alavancagem que o fundo carrega e etc, marcação ao mercado e coisas nesse sentido, né? Então esse fundo está valendo hoje 235 milhões e o último dividendo aqui está arredondado para 7 centavos, mas é um dividendo ali na casa de 6 centavos e alguma coisinha. Continuando no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e o que a gente observa. Se a gente pensar que esse é um fundo de base 10 e esse fundo hoje está sendo negociado a 5 e pouco, né, 5,70, a gente observa o seguinte, que a rentabilidade do fundo está praticamente nula. Significa que nesse período aí, minimamente, ele pelo menos entregou em dividendos o que o fundo caiu na sua cotação. Lembrando que a tendência é que esse fundo em algum momento se recupere, né? Então a gente vê que atualmente o fundo está com rentabilidade de menos 2%, só que o CDI bruto do período é 62%, o IPCA 27%, o IFIX 29% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações nesse período, vem ali com 54% de rentabilidade. Continuando, a gente vê aqui agora sobre o dividend yield médio entregue pelo fundo e a gente vê que atualmente o dividend yield médio está em patamares maiores. Então esse fundo tinha um dividend yield médio na casa de 0,9, que para um fundo de tijolo já é algo muito alto, tá? O normal é que fundos desse segmento aí híbridos, segmento aí de renda urbana, esteja entre algo 0,7, 0,8, 0,9 já era elevado e atualmente o dividend yield está na casa de 1,2. E isso aqui não está porque o fundo está pagando mais. Isso que vem se dando porque a cotação caiu tanto que aí o dividend yield acaba aumentando. Pelo contrário, daqui a pouco vocês vão ver que o dividendo do fundo nominal fez até ter uma pequena queda. Só que hoje o mercado enxerga tanto risco no fundo que derruba as cotações para que o dividendo entregue traga um dividend yield aceitável. Então a gente vê o seguinte, ó,
Então, como eu disse, né, esse fundo teve uma pequena diminuição nas suas distribuições. Ele chegou a entregar aqui na casa de 7 centavos, 2, alguma coisa. Ó, e aí teve uma redução pequena nos seus dividendos. Ó, 7 centavos aqui ele estava entregando. Ó, 6 centavos, 9, 6 centavos, 8. E atualmente ele está nesse patamar aí de 6 centavos, 7, que é o que ele está distribuindo. Então, se a gente voltar alguns meses aí, a gente vai ver que ele entregava 7 centavos, 2 aí. E ele caiu para 6 centavos, 7 aí de distribuição. E pelo que eu vi do relatório gerencial, então já está tendo uma diminuição. E nas projeções que eu estou fazendo, eu acredito que pode ser que tenha ainda mais diminuição na distribuição dos dividendos. Eu vou tentar mostrar isso lá dentro do relatório gerencial. A gente observa aqui que no dia 31/10, o fundo pagou no dia 14/11 essa quantia de 6 centavos 7. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado ali no final de novembro o dividendo que vai ser pago lá em dezembro. E eu acho que para esse ano, com certeza, ele vai manter esses 6 centavos 7. Durante o ano de 2026, eu acho que ele ainda consiga manter 6 centavos 7. Mas, durante o próprio ano de 2026 ou 2027, eu vejo perspectivas de talvez esse dividendo cair um pouquinho. E lá dentro do relatório gerencial eu vou falar por quê, tá? Então talvez isso aqui caia para 6 centavos e meio, 6 centavos 2, 5 centavos ponto 8. Eu vou mostrar o porquê que eu acho que pode acontecer esse movimento lá dentro do relatório gerencial. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você tem ali acesso antecipado a vídeos, tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Outra forma de apoiar o nosso canal financeiramente, o nosso canal conta com a nossa planilha de controle financeiro. É uma ótima planilha, barata e acessível. Na aquisição dessa planilha, ela te ajuda a organizar os seus ativos, além de várias outras formas aí de apoio. Então adquira a planilha porque ela te ajuda de inúmeras maneiras e você apoia o nosso canal. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, e-books baratos e acessíveis. Na aquisição desses e-books, você apoia o nosso canal também. Então adquira os e-books porque é uma forma de apoio aí. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos no relatório gerencial e o que a gente observa? É o relatório mais recente, entregue aí pela gestão. Ele traz o seu índice, as formas de você entrar em contato aí com a gestora. E aqui a gente traz algumas informações, né? Então, esse fundo, a Vinci, ela tem esse escalonamento aqui nas suas formas de cobrar taxa. Então, se o fundo atingir ali 500 milhões, a gestão vai cobrar ali 0,95. Aí vamos supor que o fundo consiga atingir ali 800 milhões, 1 milhão, 1 bilhão. E aí todo valor que exceder 500 milhões, sobre esse novo valor, aí cobra-se uma taxa de 0,85. O que exceder 1 bilhão cai para 0,75. Então, à medida que o patrimônio for crescendo, sobre aquilo que vai crescendo, ele vai diminuindo a taxa. Lembrando que sobre esses primeiros 500 milhões é fixo 0,95. Só sobre o excedente que cai para 0,85, sobre o excedente que cai para 0,75, né? Então esses são pontos a serem observados. Eles também têm taxa de performance de 20% se bater IPCA mais 6. E a gente vê atualmente a situação do fundo. Eu acho que as gestoras deveriam ser transparentes no sentido de explicar ao investidor por que um fundo de base 10 hoje está custando 8,74. Por que ele perdeu o seu patrimônio? Parte disso aqui se dá em razão da avaliação dos seus imóveis, mas também por esse fundo ter alavancagem, esse tipo de situação, de certa maneira também, diminui um pouco do patrimônio do fundo. Então, alavancagem, a avaliação de imóveis, coisas nesse sentido. Então, esse é um fundo de base 10, que teoricamente hoje vale 8,74 e ele está sendo negociado a 5,51. Então é o seguinte, quem tem um fundo lá na base 10, se realmente esse fundo hoje valer só 8,74, essa pessoa teve ali uma perca patrimonial. Mas para quem hoje tiver chance, tiver oportunidade, se enxergar que esse fundo é um fundo aceitável para se investir, né? Então um fundo de 8,74 você está podendo comprar por 5,51, né?
Então, apesar de todos esses valores apreciados, pode ser que seja algo aceitável. O fundo traz alguns destaques dos seus valores, né? Hoje, seu dividendo está entregando 14%, mas de novo eu reitero, para quem tem um fundo nessa base de 5, né? Ele tem uma reserva muito grande, então de certa maneira, à medida que eu falei que o fundo pode diminuir os seus dividendos, né? Caso a gestão queira, ele consegue manter esse patamar também de 6, 7, se ele for usando os seus recursos. Só que o que a gente observou em outros fundos da gestão? Que às vezes ele tinha uma reserva alta, mas por algum motivo ali ele teve que usar essas reservas ou para outras situações, para pagar performance, ou para amortizar a dívida, coisa nesse sentido. Então, não pode contar que realmente esses 19 centavos ali serão distribuídos. Atualmente, a capacidade geracional do fundo está dentro desse patamar que ele está distribuindo, a gente vai ver lá na sua DRE. Mas eu enxergo que ele possa ter alguma possibilidade de diminuição de seus dividendos, e eu vou tentar explicar isso melhor para vocês um pouco mais à frente no relatório. Então aqui ele fala sobre a sua cota patrimonial, né, de R$ 8,74. Então o valor da cota de mercado encerrou o mês de outubro em R$ 5,58, um desconto de 36% para a sua cota patrimonial de R$ 8,74. Novamente, seria interessante se os gestores explicassem por que a cotação do fundo está depreciada, né? Continuando aqui, ele fala sobre um cenário macro. Essa parte eu pulo, eu não costumo falar sobre esse cenário macro que a gestão traz. E a gente vem aqui diretamente para a parte que ele fala sobre o fundo. Por exemplo, aqui a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então, em outubro, o fundo teve um resultado de 1.900.000. Isso dá 7 centavos 1. Então, como ele entregou 6 centavos 7, ele fez uma reserva ali, ó, de 4 décimos de centavo. Não dá nem 1 centavo. Isso aqui é 0,004. 4 décimos de centavo. Então ele fez essa reserva aí. Então o fundo teve uma receita bruta de 2.400.000. Ele teve um resultado financeiro de menos 300.000. Por quê? Ele tem 300.000 que ele gera de caixa, mas ele gasta 600.000 com a sua alavancagem. Então seu resultado financeiro foi negativo, né? Porque o que ele tem de gerando e o que ele tem pagando, então é negativo. Enfim, ele sobra com a reserva ali de 19 centavos. E aquilo que eu falei para vocês, ó. Nesse mês, o fundo teve um resultado de 1.900.000 e ele distribuiu 1.805.000. Então, com isso, ele teve esse resultado aí de 0,04, está aqui, ó, e aumentou suas reservas de 18 centavos 9 para 19 centavos 2. Nós vamos calcular aqui, como eu sempre falo para vocês, né? Nós vamos ver na prática o que as despesas do fundo aqui, ó, essas despesas de 0,005, o que essas despesas representam frente às receitas do fundo. Eu vou até considerar que essas outras despesas aqui seja a taxa de performance do fundo, tá? Ele não deixa claro aqui sobre isso. Eu vou considerar como se esse 0,2 aqui também fosse taxa de performance. Então nós vamos calcular aqui, ó, 0,005 mais esse 0,002. Então, ó, 0,007, esse valor vezes 100, dividido pelo total que o fundo receitou. Então ele receitou esse 8 centavos 9, mas ele também receitou aqui de receita financeira mais 1. Então, dividido por 0,099. Então, a gente vê que as taxas do fundo estão na casa ali de 7,07, se isso aqui for performance. Se não for performance, é até um pouco menos que isso. De toda maneira, eu considero ser uma taxa bem aceitável. Abaixo de 10%, então, no quesito de taxa, muito bom. A gestão aí cobra um valor bem aceitável nesse sentido. Aqui a gente vê as reservas do fundo, né? Esse rachurado ao fundo aqui, ele vem com uma reserva bem interessante. Então, no sentido de reserva, o fundo consegue manter esse patamar de 0,67, caso ele queira. Talvez aí, só no sentido de reserva por 1, 2, 3 anos. Mas, de novo, não considere que essa reserva aí vai ser distribuída. Pode ser que, por alguma situação, ele acabe utilizando de outra maneira essas reservas, né? Continuando no relatório aqui, ele traz a sua guidance. Ela já foi maior aqui, a banda superior, a gente viu que ele teve uma redução. E a banda inferior também teve uma redução. Hoje, as projeções é que ele distribua entre 6 centavos 5 e 6 centavos 9. Ele está exatamente entre a banda superior e a banda inferior. Essa guidance aqui é uma estimativa até dezembro de 2025. Vamos aguardar os próximos relatórios para ver quais são as novas perspectivas de guidance aí pela gestão, né? Continuando, ele mostra sobre as suas rentabilidades e outros comparativos. Isso aqui, de certa maneira, eu não sei se é proposital ou se é um erro grave que eles fizeram, mas isso pode induzir o investidor aí, de certa maneira, é algo meio que maldoso, né? Note o seguinte. O fundo aqui, ó, esse aqui é o CDI líquido. Tá aqui embaixo. Para mim, deveria estar mais em cima, né? Para você deixar claro que o CDI líquido é essa linha pontilhada.
ele deixando aqui embaixo, você pode talvez, né, entender que o fundo tem uma rentabilidade menor que o CDI, sei lá, se as pessoas não interpretarem direito esse gráfico. Outro ponto, verde aqui, ó, significa IFIX, e azul que significa o fundo. E aí ele troca os dois, sabe? Então, não sei se isso foi proposital ou não. E aí, da forma como ele tá, poxa, é o VIUR que tá tendo 27% de rentabilidade, e aí o fundo tá tendo 6%, o IFIX tá tendo menos 6%. Então, se foi proposital, né, poxa, isso aqui é um erro gravíssimo que pode induzir investidor a erro aí, né? O fundo vem com menos 6% de rentabilidade, enquanto o IFIX do período é 27%. Continuando, aqui a gente vê sobre as negociações do fundo e etc, né? Então a gente vê que é um fundo que ele vem caindo o número de cotistas, ó, de mais de 48 mil para atualmente os 44 mil. Então isso aqui é uma queda de 8%, 7%, 8% mais ou menos. E um ponto que eu tenho chamado a atenção nos últimos vídeos, tá? Porque às vezes nem sempre eu comento. Quando você se desespera que o seu fundo está caindo, ele está derretendo as cotas lá na bolsa, tá? Ou você também fica eufórico achando que você é o melhor investidor quando você vê as ações ou as cotas subindo, disparando na bolsa. Você acha que você é um ruim investidor quando cai e que você pode ser o melhor investidor quando sobe. Saiba vocês, olha, em média, 3% das cotas do fundo que são giradas, são negociadas. Então, às vezes, o que faz um ativo cair ou subir é a infinita minoria dos investidores. Então, não se desespere também achando que quando o ativo cai ou sobe e tal, isso realmente reflete os reais proprietários dos imóveis, sabe? Dos ativos, de uma ação ou de um fundo imobiliário. Isso é um ponto aí a ser observado, né? Enfim. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? Você acha que esse fundo é um bom fundo para se investir? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago algum fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não esse ativo no meu portfólio. Então, esse é um fundo que ele faz parte da carteira do canal, faz parte do meu ativo também da carteira privada, e eu considero ser um fundo de risco, mas eu considero ser um fundo aí que, principalmente nesses valores atuais, um fundo aí aceitável para se investir. Quando eu comecei a investir nesse fundo lá atrás, ainda não estava com toda essa crise que a gente vê acontecendo no mercado. Inclusive, as minhas perspectivas à época era que esse fundo, de certa maneira, pudesse crescer, expandir, conseguir fazer captações e crescer o seu valor no mercado. Contudo, ele entrou num momento de dificuldade aí e tem tido bastante dificuldade para conseguir crescer, emitir e coisas nesse sentido, né? Então, pelos preços atuais e o risco que o fundo carrega, eu acho que o risco-retorno é algo aceitável até que vale a pena. Os pontos de atenção do fundo. Ele tem uma liquidez baixa, mas uma liquidez que, para mim, para pequenos investidores, eu acho que ainda é algo aceitável. Ele tem alavancagem, que é um ponto ruim, e ele tem um dividendo muito baixo, se considerarmos aí uma base 10, né? Agora, se considerar ele nessa base de R$5 que ele está, 5,70, o dividendo que ele entrega aí, mesmo que haja uma diminuição, que eu estou com perspectivas negativas, que possa haver uma diminuição nos dividendos. Ora, mesmo que haja uma diminuição nos dividendos, na minha humilde opinião, o dividendo ainda está muito mais do que aceitável para mim, para os meus critérios, para aquilo que eu considero ser algo aceitável por todos os riscos que o fundo carrega. Então, para os meus critérios, eu acho bacana. Mas, de novo, eu estou falando que é um fundo de risco e eu vou explicar por quê. Porque ele tem concentração em inquilinos, ele tem essa questão de alavancagem, tem esses pontos de atenção dele, né? Então, o fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que você tenha que ter esse ativo no seu portfólio. Isso não significa, em nenhuma hipótese, uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente chega lá. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez.
E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos nosso racional por trás das nossas escolhas. E aqui a gente volta ao relatório gerencial, tá? E o que é que a gente observa? Como que é hoje a composição do patrimônio do fundo? Então hoje o patrimônio do fundo, os seus imóveis estão avaliados ali, ó, em 324 milhões. O fundo tem em caixa 30 milhões. E ele tem ali de compromissos de alavancagem, tá, de despesas, 113 milhões a serem pagas. E aí, mais 6 milhões ali a pagar a receber. Quando você tira essa parte negativa do positivo, é onde a gente chega no patrimônio líquido do fundo de 235 milhões. Então hoje, por isso que o fundo vale 8,74. O fundo hoje ele tem duas alavancagens, sendo que uma teoricamente aqui ó, deve estar com alguma questão pendente aqui, 2% do que representa a alavancagem, é um saldo ali de apenas 2 milhões, e o grosso mesmo são 111 milhões ali de compromissos. E a gente vê o seguinte, ó, cronograma para pagamento nos próximos 10 anos. Então aqui a gestão traz o quanto que ele tem que pagar, seja de juros, seja de principal. Quando a gente vê lá na DRE que ele gasta uma média de 600 mil ali por mês atualmente, ó, com despesas de alavancagem, isso aqui significa que nesse ano ele pagou mais ou menos uns 7 milhões e 200 esse ano. Então, para o ano que vem, ele vai ter que pagar ali, ó, mais ou menos ali, 9 milhões e 200, depois 9,900, depois 10 milhões e 100, 10,400. Então, vocês estão observando que os juros estão aumentando? Então, significa que o fundo vai ter que, nesse sentido, se cada vez ele vai ter que pagar mais juros, vocês concordam que, de certa maneira, vai diminuir os dividendos do fundo? A não ser que, de certa maneira, nesse mesmo período, ele consiga fazer com que os dividendos pagos aí pelos inquilinos sejam crescentes nessa mesma proporção. Se eles conseguirem que o dividendo seja crescente, então ele consegue manter esse patamar de distribuição tranquilamente. Então, dessa ótica de alavancagem, é por isso que eu acredito que o fundo vai ter, de certa maneira, sim, pode ter uma diminuição na distribuição dos seus dividendos, porque essa alavancagem pode cada vez mais machucar o fundo, né? Se a gente considerar aqui, ó, que esse principal, provavelmente ele tem que é a parte que ele amortiza, e os juros ele está pagando só com o que o fundo rende, então, poxa, provavelmente aqui ele vai ter um aumento nas suas despesas. Em relação ao principal, que é algo que às vezes causa preocupação, né? Com aqueles 30 milhões que ele tem tranquilidade aí para fazer frente à sua alavancagem aí, pelo menos nos próximos 3 anos aí para frente, já desconsiderando o ano de 2025. Então, de certa maneira, eu também não estou preocupado com a alavancagem nesse horizonte aí de médio prazo, para mim, isso aqui é até curto prazo. Apesar de os critérios contábeis, curto prazo ser 1 ano, médio prazo até 5 anos, eu considero curto prazo 3 anos. E para mim, médio prazo é de 3 a 8 a 10 anos, e longo prazo é acima de 10 anos, e para mim, longuíssimo prazo ou perpetuidade é o que realmente eu observo. Continuando aqui, a gente vê os indicadores do fundo, aluguel médio, taxa de ocupação. Então hoje o fundo encontra ali com 3% de vacância no seu portfólio, que eu considero pouco, não tem devedores ali, seus inquilinos pagam em dias. E como é que é a questão do portfólio? De novo, a questão de concentração que o fundo possui. Primeiro que ele tem concentração no segmento aí educacional. Ânima aqui, ó, 54% do portfólio educacional. Facamp, 18% do portfólio educacional. Cogna, que é setor também educacional, 17%. Então ele tem bastante dependência do setor educacional. E os inquilinos também, ó, poxa, um inquilino só, 54%, 18%, 17%. Isso, de certa maneira, é um risco que o fundo carrega. Ele tem ali um percentual alto de contratos atípicos. Neste primeiro momento, isso aqui traz segurança para o fundo, mas eu não gosto de contratos atípicos para o longo prazo. Porque isso aqui, lá no final, tende a ter um decréscimo nos dividendos. Isso aqui começa a descolar, tá, os contratos atípicos, e eles começam a pagar por questão contratual acima do valor que seria o normal de mercado. E aí, quando esse contrato atípico vence, o que a gente vem observando no mercado é que geralmente tem uma queda nos dividendos, ou nos aluguéis, ou nos contratos, quando vai trocar de atípico para atípico. Hoje, 20% dos contratos são típicos, 80% atípicos, então tem prós e contras nessas questões de contratos atípicos, tá? Como eu disse, ó, 90% do portfólio é educacional, isso aqui para mim eu não vejo com bons olhos, 10% varejo, 1% saúde. E os seus imóveis estão ali em 4 regiões, 54% no Rio Grande do Sul, 36% São Paulo, Maranhão e Rio de Janeiro. Então aqui a gente continua vendo, ó,
Prazo médio dos seus contratos, 9,2 anos. Os seus contratos vão realmente vencer ali, ó, a partir de 2033, o grosso começa a vencer a partir dali. E revisionais, esse ano ele fez jus a 3%, o ano que vem 8%, ó, então, de certa maneira também, isso aqui pode ajudar a manter os dividendos nesse patamar de 6, 7. Tanto isso aqui, ó, esses revisionais, quanto as reservas. Mas, por outro lado, a gente vê as alavancagens com possíveis situações de diminuição, né? Aguardemos para ver na prática o que é que pode ocorrer. Quando tem renovatórias, geralmente elas acontecem ali, ó, maio, junho, julho, e a imensa maioria delas se dá por meio de IPCA. 97% dos contratos são indexados ao IPCA. Onde é que estão os seus imóveis? Os dois imóveis do Rio Grande do Sul. Ânima Porto Alegre, Ânima Canoas, aqui tem uma foto dos imóveis, né? Os imóveis lá em São Paulo, a Anhanguera Campinas e a Facamp, Unicamp. Ele tem um imóvel de renda urbana lá, o Le Biscuit, lá no Maranhão. E ele tem as lojas de rua lá no Rio de Janeiro. Essas duas pequenas lojas de rua são pequeníssimas aí. Inclusive, o imóvel que tem trazido um pouco de vacância é exatamente esse imóvel aqui, ó, lá, Le Biscuit, lá no Maranhão. Hoje ele está 49% ocupado. E esses 50% de vacância para o portfólio do fundo, como é um imóvel pequeno, representa apenas 3% aí de vacância. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito deste fundo imobiliário, o VIUR 11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumble